Olá, bom dia. Você está no curso de Prática Jurídica Trabalhista da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. E a nossa aula de hoje, unidade 3, vai tratar da petição inicial trabalhista. Vem comigo. Então vamos iniciar a nossa abordagem do conteúdo de hoje, já tratando de uma distinção que é essencial, na prática e no processo do trabalho, que é a distinção entre reclamação trabalhista, ou como denominar a peça reclamação trabalhista, e outras postulações que são viáveis também na Justiça do Trabalho. Então, o primeiro ponto a ser dado, essa distinção entre reclamação e outras postulações, vai se balizar primeiramente no próprio texto da CLT, no artigo 652 da CLT. Observem que o artigo 652 da CLT, ele vai trazer algumas modalidades de demanda, e a partir dessa distinção nós podemos traçar um paralelo entre a reclamação trabalhista e outras postulações viáveis, lembrando que esse rol, porém, não é um rol taxativo. Esse rol aqui vai apenas ser um indicador de como começaremos esse trabalho de identificação e distinção da reclamação trabalhista em face de outras demandas também viáveis na Justiça do Trabalho. Então, de acordo com o artigo 652 da CLT, a reclamação trabalhista terá essa denominação a partir do momento em que tivermos uma demanda entre empregado e empregador. Então, a demanda que o empregado, lendo-se, portanto, o trabalhador que postula ou reconhecimento, ou o reconhecimento do vínculo de emprego, ou verbas devidas a um direito pendente em relação ao vínculo de emprego já existente. Então, não é preciso que o empregado seja realmente empregado para que postule reclamação trabalhista. Basta que ele peça, basta que ele reclame direitos oriundos da relação de emprego. Se nós entendermos que apenas o empregado poderia postular a reclamação, seria preciso partir do pressuposto de que a relação de empregos fosse incontroversa. E, na verdade, mesmo as relações de emprego controvertidas, ou seja, mesmo naqueles casos em que não temos um vínculo de emprego reconhecido pelo empregador, extra-autos, na realidade, fora do processo, então, mesmo naqueles casos em que o trabalhador não tem um vínculo de emprego reconhecido pelo seu patrão, no entanto, ele busca na justiça reconhecer esse vínculo de emprego, então também esses casos seriam denominados de reclamação trabalhista. Então, não é preciso ser necessariamente o empregado já reconhecido. Você, para se enquadrar a demanda no nome iuris reclamação trabalhista, o indivíduo, o autor da demanda, ele ou é empregado ou se afirma ser empregado. O importante é levar alguma coisa, levar algum tipo de direito decorrente, oriundo aí da relação de emprego para a Justiça do Trabalho. Então, estando nessa situação, podemos denominar de reclamação trabalhista essa peça. A segunda situação de reclamação trabalhista viável na Justiça do Trabalho seria a situação da relação de trabalho lato sensu. Admite-se também que se denomine reclamação trabalhista as postulações em que trabalhadores não empregados também busquem no judiciário trabalhista alguns direitos que entendam ser devidos. O caso mais evidente, o caso mais palpável dessa situação seria aí a situação do trabalhador avulso. O trabalhador avulso que não é empregado, porém tem todos os direitos que o empregado teria. É a situação, então, do trabalhador portuário. A legislação de portos trata a respeito do trabalhador avulso, e a grande característica, a característica fundamental do trabalhador avulso é que ele, a sua escala de trabalho no porto,
ele acaba sendo inserido numa dinâmica não perante o empregador, né, mas sim perante um chamado órgão, órgão gestor de mão de obra. E esse órgão gestor de mão de obra é que vai fazer a escala e definir as tarefas desses trabalhadores aí na área portuária. Então, embora o órgão, né, tenha um gerenciamento da mão de obra, legalmente ele não é qualificado como empregador. E esse trabalhador não é legalmente qualificado como empregado, mas sim como trabalhador avulso. Agora, ele tem todos os direitos que ao empregado caberiam. Então, essa situação do trabalhador avulso que vai ao judiciário postular direitos que entendam devidos, essa situação, embora não se trate de relação de emprego, é relação de trabalho lato sensu, essa situação deve ser denominada, né, na petição como reclamação trabalhista. A situação também do trabalhador autônomo, né, por exemplo, um antigo contrato de representação, né, que o Código Civil atual denomina de agência e distribuição, também é uma situação em que o credor de algum direito acertado em contrato sobre esse trabalho aí de agência, distribuição, representação comercial autônoma, essa situação também pode ser levada ao judiciário trabalhista, né, com a denominação lá da petição como sendo reclamação trabalhista também. Então, em suma, podemos resumir essa abordagem colocando que reclamação trabalhista vai ser a demanda entre empregado e empregador, ou a demanda em que trabalhador lato sensu, não empregado, reclame também direitos perante, né, o seu devedor. Poderíamos resumir dessa forma aí a denominação da petição de reclamação trabalhista. Então, uma distinção já fica clara, só que nos resta agora só todas as outras. Como é que fica então a situação das outras demandas levadas à Justiça do Trabalho? Nós já vimos que a reclamação trabalhista fica limitada a esse universo. Não é um universo pequeno, mas se existe uma preocupação de definir qual é o alcance da peça, qual é o alcance da petição, denominação chamada reclamação trabalhista, isso vai significar então que existem outras. Sim, existem outras. E a questão que fica pendente agora é o seguinte: quais outras? Ou melhor, como é que essas outras vão funcionar na Justiça do Trabalho? Bom, o ideal é que houvesse uma lei a respeito disso, para tratar de como vai se procedimentalizar essas outras demandas na Justiça do Trabalho, uma vez levadas ao Judiciário Trabalhista. O fato porém, é que nós tivemos aí um hiato que já perdura longos anos, e esse ato acabou sendo solucionado aí de uma maneira não legal. A situação é a seguinte: no finalzinho de 2004, mais precisamente no dia 31 de dezembro de 2004, a reforma do Judiciário foi aprovada. A emenda constitucional 45, que tratou da reforma do Judiciário, foi promulgada no Congresso Nacional. Desde então, o artigo 114 da Constituição, ele ganhou corpo, ele trouxe novas competências para a Justiça do Trabalho. Então, outras matérias que não eram viáveis no dia a dia da Justiça do Trabalho passaram a incorporar a competência trabalhista, ou melhor, a Justiça do Trabalho passou a incorporar essas matérias também na sua competência. Então, matérias relacionadas à representação e questões sindicais não eram da Justiça do Trabalho, passaram a ser. Situações relacionadas, né, às sanções impostas aí pela fiscalização trabalhista, né, a execução fiscal quando a União cobra o valor, ou o contrário, quando o empregador autuado pretende invalidar a sanção, a ação anulatória. Então, essas demandas eram de competência da Justiça Federal, passaram a ser de competência da Justiça do Trabalho com a emenda 45 de 2004. Então, o artigo 114 da Constituição ganhou, né, outra discussão que foi encerrada, né, que ganhou corpo para ser encerrada com a emenda 45, foi a questão da indenização por danos decorrentes da relação de emprego. Situação, toda vez que eu vi um caso de dano moral, dano material ou danos extrapatrimoniais em geral, relacionados ao vínculo empregatício,
essa questão havia dúvida antes de 2004 se seria de competência da Justiça Estadual ou do Trabalho. Já havia afirmações na época de que essa situação, esse caso seria julgado na Justiça do Trabalho. Agora, boa parte da jurisprudência da STJ, ainda se posicionava aí no sentido de que a competência é da Justiça Comum Estadual, porque indenização por danos é uma situação distinta da relação de emprego. Então, essa situação também foi solucionada com a emenda 45, esse tipo de demanda passou a ser expressamente de competência da Justiça do Trabalho, enfim. O fato é que o artigo 114 teve o seu rol bastante ampliado com a emenda 45 de 2004 e novas demandas passaram a vir para a competência da Justiça do Trabalho. E a questão que ficou é a seguinte, olha, afinal de contas, como essas demandas novas serão processadas na Justiça do Trabalho agora que elas vieram para a competência trabalhista? Pois bem, então, como eu já disse, o ideal seria que tivéssemos uma lei a respeito disso. Essa lei, no entanto, nunca veio. Essa lei nunca veio. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, já em janeiro de 2005, menos de um mês da reforma do Judiciário sendo promulgada, o Tribunal Superior do Trabalho, então, baixou uma instrução normativa, O Pleno do TST se reuniu e aí baixou uma instrução normativa para disciplinar como essas demandas seriam processadas na Justiça do Trabalho. Aí você imagina, mas não é matéria de lei, não compete só a União aí, pelo processo legislativo formal, disciplinar questões relacionadas ao processo? Pois é, deveria realmente ser matéria de lei. Mas o fato é que essa lei até hoje não veio, e muitos aí chegaram a reputar essa instrução normativa como inconstitucional, mas o fato é que a lei não veio até hoje e sem ela, sem essa instrução normativa, simplesmente não teríamos uma disciplina legal para conferir o mínimo de segurança jurídica para advogados, partes e magistrados, procuradores, enfim, todos aqueles que necessitam da Justiça do Trabalho. Não teríamos segurança para tratar dessa questão no judiciário trabalhista. Então, por bem ou por mal, o fato é que a instrução normativa nos dá um norte, nos dá certa segurança de como prosseguir na atuação trabalhista com essas demandas novas que foram incorporadas à competência trabalhista a partir de janeiro de 2005. Então, esta instrução normativa, no seu artigo 1º, ela disciplina o seguinte, que as ações ajuizadas na Justiça do Trabalho tramitarão pelo rito ordinário sumaríssimo, conforme prevê a CLT, observando-se, no entanto, que aquelas que se submetem a rito especial, por definição legal expressa, ficam excluídas aí desse procedimento seletista. Isso quer dizer o quê? Transformando isso aqui em coisa mais palpável, mais prática. Isso quer dizer o seguinte, se nós tivermos aí demandas que tenham disciplina legal expressa sobre o seu procedimento, essas demandas observarão a disciplina legal expressa em detrimento da CLT. Pouco importando se a lei que disciplina a matéria seja anterior ou posterior à CLT, o fato é que essa demanda nova ela vai ser disciplinada pela legislação que lhe assegura uma tramitação diferenciada. Então, é o caso, dentre outras, da ação rescisória, que tem uma disciplina legal expressa. Onde é que está o trâmite da ação rescisória? No CPC. Então, o trâmite do CPC na ação rescisória ele vai ser transplantado para a Justiça do Trabalho. Então, a ação rescisória não vai seguir a CLT. A ação rescisória não vai ter audiência na vara, não tem situação de arquivamento ou de revelia pela ausência de audiência e tudo mais. Então, a ação rescisória não vai seguir o que a CLT prevê. Vai seguir o que o CPC prevê. E o CPC prevê, dentre outras situações, que a ação rescisória vai ser iniciada no tribunal. Vai ser iniciada no tribunal, vai observar a tramitação que o próprio Código de Processo estabelece. Então, vamos deixar a CLT de lado quando se tratar de ação rescisória ajuizada na Justiça do Trabalho.
A mesma observação vale, né, para o mandado de segurança. O mandado de segurança também não vai ter audiência, também não vai ter arquivamento de revelia, todos aqueles critérios que nós já conhecemos aí da Justiça do Trabalho, né? E não vai ter essa situação, por quê? Porque o mandado de segurança também tem uma lei específica. E essa lei específica, né, do mandado de segurança, a lei 2016 de 2009, a lei específica do mandado de segurança prevê um rito especial para ele, né, para esse tipo de postulação. Então, o mandado de segurança impetrado na Justiça do Trabalho observará a lei do mandado de segurança, a lei 2016. Não vai observar o rito da CLT. Né? Então, idem também para, né, habeas corpus, habeas data, enfim. Então, demandas que tratem, que tenham, né, disciplina legal expressa, estabelecida em leis, ou mesmo no CPC, mas que tem disciplina legal, que tem um rito especial expresso estabelecido em lei, vai observar, quando transplantada para a Justiça do Trabalho, vai observar o rito que essa lei estabelecer. Ponto. Resta-nos, porém, um grande rol de demandas que não estão nem numa situação nem noutra. Nós estamos a tratar aqui, embora não tenha aparecido ainda, nós estamos a tratar aqui de 3 situações, 3 cenários distintos. Estamos a tratar aqui do primeiro cenário, que demanda entre empregado e empregador ou demanda que trate de relação de trabalho lato sensu. Então, o procedimento vai ser qual? Essa demanda vai ser chamada de reclamação trabalhista e o procedimento vai ser o da CLT. A segunda situação é uma outra demanda que não é reclamação trabalhista, tem disciplina legal expressa. E como vai tramitar essa demanda no Judiciário Trabalhista? Observando a disciplina legal expressa. Bom, mas temos um terceiro cenário que se revela agora, né, e na prática é muito mais rico do que aquilo que eu vou falar aqui agora. Temos um terceiro cenário que é o seguinte: uma situação que não é demanda entre empregado e empregador, portanto, não é uma reclamação trabalhista, e demanda que também não tem um rito especial previsto em lei. Né? E como então nós vamos tratar dessa demanda, dessa postulação, quando levada ao Judiciário Trabalhista? Essa situação vai ser solucionada por essa redação aqui. Vai ser solucionada por essa norma aqui estabelecida pelo TST. Observe novamente, né? Excetuando-se apenas as que por disciplina legal expressa. Excetuando-se apenas disciplina legal expressa. Isso quer dizer que as outras demandas que não são reclamação, mas que não tenham disciplina legal expressa quanto ao seu procedimento, também serão processadas como com o rito da reclamação trabalhista. Esse é o sentido desse artigo 1º da Instituição Normativa 27. O TST já vislumbrava em 2005 a situação de demandas outras que iriam para a competência do seu trabalho, porém não tinham estabelecido aí como seria o rito no Judiciário Trabalhista. Então, essa situação ficou definida da forma que o TST colocou aqui. As demandas que não têm o rito expresso, mas que vieram para a competência da Justiça do Trabalho, serão processadas como se reclamações trabalhistas fossem. Notem, não é denominar a peça de reclamação trabalhista. Você vai colocar a denominação a que a peça se refere. Mas o rito a ser observado no Judiciário Trabalhista vai ser o rito da reclamação. Nesse caso, se encontram, dentre outras, as seguintes demandas. Ação de cobrança. Então, o sindicato pretende cobrar contribuição sindical devida. É muito comum a situação de sindicato patronal querendo cobrar contribuições aí na Justiça do Trabalho dos empregadores. É muito comum. E essa situação, essa ação de cobrança, aí você pensa, poxa, qual é a lei que estabelece o rito da ação de cobrança? Não existe lei que estabeleça um rito para ação de cobrança. Então, a ação de cobrança era intuitivo você levar isso ao processo civil, porque o CPC estabelecia o rito comum, o procedimento comum dele, processo civil. Mas não se tinha imaginado que existiria também uma ação de cobrança, à época, na Justiça do Trabalho também. E temos. E essa ação de cobrança vai observar que rito do CPC? Não. Porque o CPC não estabelece um rito especial para a ação de cobrança, estabelece o procedimento comum do CPC. Então,
essa situação vai ser levada ao judiciário trabalhista, processado conforme reclamação trabalhista. Isso significa que a ação de cobrança vai ter audiência inaugural, vai ter arquivamento, vai ter revelia, a situação da audiência, a tramitação da audiência vai ser uma tramitação igual à da reclamação trabalhista, sentença, enfim, toda a tramitação da ação de cobrança, quando levada ao judiciário trabalhista, será idêntica à tramitação da reclamação trabalhista, embora não se denomine como reclamação. Mesma observação vale também, por exemplo, a ação de indenização por danos. É comum que hoje em dia um trabalhador entre com algum tipo de ação indenizatória contra o empregador por danos morais ou patrimoniais, morais e ou patrimoniais, oriundos aí decorrentes da relação de emprego. Muito comum que aconteça isso, né? Hoje em dia, e esse tipo de indenização ela pode ser acumulada com créditos trabalhistas ou não. Então, se o trabalhador entra com ação na Justiça do Trabalho, cobrando créditos trabalhistas diversos e indenização por danos decorrentes de acidente de trabalho, enfermidade ocupacional, essa demanda será denominada reclamação trabalhista. Por quê? Porque está reclamando verbas oriundas da relação de emprego. Agora, se o trabalhador apenas postula a indenização, sem cobrar créditos trabalhistas pendentes, a denominação da peça vai ser ação, né, de indenização por danos aí patrimoniais ou extrapatrimoniais. E essa ação de indenização por danos, não tendo crédito trabalhista propriamente dito, qual vai ser o procedimento dessa demanda? O procedimento da reclamação trabalhista. Idêntico procedimento. Tá? Idem também para as ações de representação sindical. Então, um sindicato que está brigando com outro aí pela categoria, pela base territorial. Questões relacionadas aí a questões internas do sindicato, como, por exemplo, eleições, impugnação de assembleia, estatuto. Tudo isso que não era da competência da Justiça do Trabalho antes de 2005 e passou a ser pela emenda 45 de 2004, todas essas matérias, essas postulações relacionadas ao sindicato, também hoje de competência da Justiça do Trabalho. E observará o rito da reclamação trabalhista. Não existe uma lei disciplinando como tramitam as ações entre trabalhador e sindicato, empregador e sindicato, ou ações de representação sindical. Não tem. Não há essa lei até hoje. E a tramitação, então, por incrível que pareça, a CLT não diz uma linha a respeito disso. Então, e aí? Como vamos resolver essa pendência? Resolver aplicando esse entendimento do TST. O entendimento segundo o qual, se uma demanda que não é reclamação, porém não tem definição legal expressa quanto ao rito da reclamação trabalhista, esse é o ponto. Idem também para a ação civil pública. Né? Idem também para a ação civil pública. E você há de pensar, poxa, mas a ação civil pública tem lei própria, tem lei específica. Sim, existe uma lei específica da ação civil pública, a Lei 7.347 de 1985. Mas essa lei não traz um procedimento especial para a ação civil pública. Então, a ação civil pública, embora tenha uma definição legal expressa, uma previsão legal expressa, uma lei para si, não tem um procedimento especial para a ação civil pública. Isso significa que ela vai se sujeitar ao procedimento comum. E sujeitando-se ao procedimento comum na Justiça do Trabalho, qual vai ser o procedimento? O da reclamação trabalhista, que é o procedimento comum do processo trabalhista. Então, isso significa o seguinte: se o procurador do trabalho ou o sindicato, né, ingressar com a ação civil pública na Justiça do Trabalho e não for para audiência, arquivamento. Se a parte contrária não for para audiência, revelia. A tramitação das provas no curso da audiência, idêntica à reclamação trabalhista. Então, as ações civis públicas tramitarão aí pelo rito comum do processo do trabalho, que é o rito da reclamação trabalhista. Então podemos fechar essa primeira abordagem, esse primeiro ponto, sobre reclamação trabalhista versus outras postulações, da seguinte forma:
né, podemos fechar o ponto como se vê aqui. Então nós temos aí reclamação trabalhista, né, que é a demanda de empregado e empregador ou relações de trabalho dado senso. Vamos denominar de reclamação trabalhista e o procedimento da reclamação trabalhista. As demandas que sejam de competência da Justiça do Trabalho e que tenham previsão legal expressa. Vamos adotar a lei do procedimento especial do rito expressamente definida em lei. E a terceira situação, que é a situação nebulosa, mas foi solucionada aí por aquela instrução normativa do TST. E a situação terceira é a seguinte: as demandas que tenham denominação própria distinta de reclamação trabalhista, mas que não tenham previsão legal expressa quanto ao rito. Essa terceira situação seguirá o rito da reclamação trabalhista também. Então, observem aí que a reclamação trabalhista, né, ela não é a única modalidade de postulação viável na Justiça do Trabalho, mas ela continua sendo a principal, né? Em termos de movimentação judiciária, a reclamação trabalhista ainda movimenta mais de 90%, né, da máquina trabalhista e mais de 90% das demandas ajuizadas na Justiça do Trabalho. Agora, outras demandas são volumosas, cada vez mais volumosas, e era necessário que tivéssemos aí uma disciplina, uma normatização minimamente estável para dar um norte de segurança jurídica para os operadores aí no Judiciário Trabalhista. E essa lei, que idealmente deveria existir, não veio até hoje, dificilmente virá. Então vamos aí prosseguir com essa instrução normativa do TST, né, até segunda ordem, até deliberação distinta, né, quanto a esse ponto. Mas o fato é que hoje seguimos a CLT, seguimos a instrução normativa do TST, e é ela que vai balizar, né, como o operador no processo trabalhista, como aquele que milita na Justiça do Trabalho, vai levar a sua postulação, que não seja reclamação, para o Judiciário Trabalhista. Então é isso, a gente se vê então, até a próxima, obrigado.